Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Aparecido de Macedo, sou formado em administração de empresas, tenho 55 anos e também sou formado em instrutor de trânsito. A minha missão aqui hoje com vocês é transmitir um pouquinho da legislação sobre a lei seca, sobre os artigos relacionados à embriaguez. Os artigos 165, 276, 277, 291 e o 306 do CTB, eles são relacionados à embriaguez. E também as leis complementares, que é a lei número 11.275 de 2006, 11.705 de 2008, a 12.760 de 2012 e a 12.971 de 2014. E a resolução 432 de 2013, que disciplinou esses artigos. Mas por que lei seca, né, senhores? Qual o motivo do legislador aplicar essa lei? A lei seca está instituída na Lei 11.705 de 2008. Em seu artigo 1º está explícito a finalidade de estabelecer a alcoolemia zero e impor penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob influência de álcool. Nova lei seca, mais rigor, tolerância zero. Mas por que lei seca, né? Qual o motivo do legislador aplicar essa lei? As estatísticas é que provam, senhores. Vejam esse quadro comparativo. A constante evolução no número de mortes no trânsito. Em 2008, registrou-se 37.407 casos. O Brasil é o 5º país com mais vítimas no trânsito, atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. No Brasil, a violência no trânsito faz mais de 40 mil vítimas fatais por ano, uma média de 110 mortes diárias. Isso equivale à queda de um avião de grande porte lotado a cada 3 dias. Em 18 meses de conflito na Síria, morreram 27 mil pessoas. Em um ano, 40 mil brasileiros tombaram em ruas e estradas. O número de vítimas fatais por acidentes aumentou em 24% em 8 anos, de 32.753 registrados em 2002 para 40.160 em 2010. Esses dados são do Ministério da Saúde. Então, senhoras, começamos com o artigo 65, na sua Constituição, lá na Lei 9.503 de 97. Ele foi assim redigido. Dirigir sob influência de álcool em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue ou de qualquer outra substância entorpecente em que determine dependência física ou psíquica. Infração gravíssima e a penalidade 5 vezes e suspensão do direito de dirigir. Com as alterações das leis de 2006, 2008 e a de 2012, ele ficou mais completo. Ele prevê que a penalidade iria para 10 vezes e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Como medida administrativa, seria o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo. E também prevê em seu parágrafo único aplicação em dobro da multa no caso de reincidência. Então ficou assim, senhores. Antes a multa era R$ 957,69,
Agora, 1915 e 40. E se o condutor não aprendesse a dirigir sob influência de álcool, uma multa de reincidência de 3.830,80. É para doer mesmo, gente. Também o artigo 276, na sua Constituição, ele era bem simples. A concentração de 6 decigramas de álcool por litro de sangue comprova que o condutor se acha impedido de dirigir veículo automotor. Com as alterações das leis, ele ficou mais completo. Artigo 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 65. E também dizia que o CONTRAN disciplinará as margens de tolerância. No artigo 277, ele estava assim redigido anteriormente. Todo condutor de veículo automotor é envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de haver excedido os limites previstos no artigo anterior, será submetido a teste de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outros exames. Então, somente no caso de acidente de trânsito, fiscalização de trânsito, ou se houvesse suspeita de haver excedido os limites. Aí, com as alterações das leis, ele ficou mais completo. Ele previa que, além das fiscalização, teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. E também no parágrafo 2º, ele previa que poderia ser caracterizada mediante imagem, vídeo e constatação de sinais que indique a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Também previa que, no artigo 3º, que se houvesse recusa a submeter a testes, ele seria também aplicada as penalidades administrativas do artigo 65. Então ele fechou o cerco para aquele cidadão que simplesmente recusava a fazer. Agora criou-se um artigo para essa penalidade, recusa de se submeter a testes de alcoolemia ou outros exames de procedimentos previstos no artigo. Então ficou assim, senhores, a comprovação do estado do condutor antes somente através de bafômetro e exame de sangue. Agora, teste de bafômetro, exame de sangue, vídeo, prova testemunhal ou outros exames de prova, observando que tinham direito à contraprova. No acidente de trânsito, antes, todo condutor sob suspeita será submetido a teste de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame. Agora, o condutor poderá ser submetido a testes de alcoolemia, exame clínico, perícia ou outro exame para verificar a suspeita de álcool ou outra substância psicoativa, na forma ainda a ser regulamentada pelo CONTRAN, que é a Resolução 432. O artigo 306, ele disciplina a parte criminal do processo. E estava assim redigido: conduzir veículo motor na via pública sob influência de álcool ou substâncias de efeitos análogos, expondo dano potencial e incomunicabilidade de outrem. A pena era de 6 a 3 meses e 3 anos, multa e suspensão. Nas alterações efetuadas, ele ficou bem mais completo. A pena ainda continua de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de submeter a permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores.
As condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Também poderia ser sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Também no seu parágrafo 2º dizia que a prova poderia ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame toxicológico, clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de provas. Agora vamos citar a resolução 432, ela veio para regulamentar todos esses artigos. Ela disciplinou a aplicação das penalidades. Ela detalhou em todos os seus itens. Então, um dos seus artigos prevê lá novas formas para atestar a alcoolemia. Além do teste do etilômetro e do exame de sangue, também permitidas as seguintes provas para comprovar a embriaguez: perícia, vídeo, prova testemunhal, outros meios de provas em direitos admitidos, sempre observando o direito à contraprova. Substâncias psicoativas. Qualquer outra substância psicoativa que determine independência também passa a ser fiscalizada. O condutor que apresentar não apenas um desses sinais que indique a alteração da capacidade psicomotora, mas um conjunto deles poderá ser atuado pelo agente de trânsito na forma administrativa ou penal. Então, senhores, o que aconteceu foi o seguinte: quando o fiscalizador flagra um condutor em embriaguez, e a recusa do mesmo em fazer os testes, ele vai anotando em seu AIT um conjunto de sinais. Quanto à aparência do condutor: sonolência, olhos vermelhos, vômito, soluços, desordem na vestes, odor de álcool no hálito. Quanto à orientação: sabe onde está, sabe a data e a hora, ele vai conversando com o cidadão e vai anotando todos esses itens. Quanto à memória: sabe seu endereço, lembra dos atos cometidos, a capacidade motora e verbal, dificuldade do equilíbrio, fala alterada. Então ele vai anotando tudo e todos esses itens anotados já servem para incriminar o cidadão. Então aquela uma da recusa de fazer o teste caiu por terra, porque tudo isso é previsto na resolução 432, que são outras formas de atestar o estado do cidadão. Também na resolução 432, lá no parágrafo 4º, dizia assim: a ocorrência do crime que trata o caput não elide a aplicação do disposto do artigo 65, onde diz a parte de crime. O que isso quer dizer? Que existem duas medidas para a embriaguez: administrativa e penal, Código 65 e Código 306. Uma não elide a outra. Ela corre tanto lá no DETRAN como lá no judiciário. Então o cidadão tem que cumprir as duas penalidades, não só lá no juiz, que é depois que ele é admitida a pena para ele. Ele já tem que cumprir também a parte administrativa, que é o artigo 65. Há muita confusão nisso. O pessoal espera o juiz determinar a sua penalidade e chega até o DETRAN e fala assim: eu fui penalizado por 6 meses. Não, isso é o artigo 306. O artigo 65 você não cumpriu, você tem que cumprir 12 meses. Então há muita confusão nisso e essa resolução está claro nesse item. Não elide, não se misturam, não são os mesmos, são diferentes.
E também agora no artigo 277, a simples recusa de fazer o teste de bafômetro, independentemente dele estar embriagado ou não, a simples recusa já incide uma multa administrativa. Ele já cai no artigo 65. Então, está fechado o cerco, senhores. Não tem como escapar da lei seca. A embriaguez pega. É melhor dirigir sem influência de álcool. Passe para a esposa, passe para a namorada, não dirija sob influência de álcool, porque você tem que pagar uma penalidade muito alta, financeira e penalidade de suspensão do direito de dirigir. Era isso, senhores. Um abraço e até mais.